O economista Rafael Figueiredo, da Eleven, está com a gente aqui ao vivo no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Rafael, bom dia. O governo federal tinha a expectativa de que, com a apresentação dessa nova regra fiscal, o Banco Central tivesse um elemento a mais para reduzir taxa de juros. Esse elemento a mais está presente no plano que foi apresentado ontem na sua avaliação e, se de fato houver uma redução na taxa básica de juros, esse plano fica mais execuível? Sem sombra de dúvida, Thaís. Bom dia para você. Uma redução de taxa de juros em alguma medida, seja ela a de curto prazo, que é a demandada pelo Banco Central por política monetária, ou aquela de longo prazo, que são os vencimentos mais longos, né? E essas taxas começam a cair, você tem uma percepção de melhora de atividade. Em qualquer uma dessas duas estruturas, você permite uma aceleração, né, de investimento, você destrava mecanismos e aí você acaba tornando esse plano mais execuível e cada vez e entrando numa linha onde que você trabalha na banda de cima da meta de superávit primária e não na banda de baixo, digamos assim. Vamos agora alinhar as duas políticas, né, monetária e política fiscal, né? A política fiscal entregue ontem, o arcabouço, e o Banco Central, ele colocou como seu principal motivo, e está isso muito bem colocado na ata, né, na última reunião, que ele disse que essa taxa de juros aí está porque as expectativas dos agentes econômicos estão desancoradas, o que significa que para vários agentes econômicos, cada um está apostando um nível de taxa de juros e uma inflação corrente ao longo do tempo. E quando isso acontece, é preciso que o Banco Central seja muito rígido para que ao longo do tempo isso venha a convergir para uma visão mais única e aí ele tem ali uma visão clara de um apontamento de convergência de taxa de juros. E essas medidas desancoradas, ela vem muito por perspectivas futuras, né? A economia, ela é muito voltada a expectativas futuras, né? E não do que definitivamente está acontecendo hoje, nesse momento. Então, a rigidez dele vem por essas medidas. Uma vez você apresentando o arcabouço, talvez a gente discuta que não vai haver superávit em 2025. Talvez seja apenas em 2026. Mas se definitivamente em 2026 aconteça o superávit e o governo comece a criar uma poupança, o juro mais longo começa a fechar um pouco mais, ou seja, as taxas começam a ficar um pouco menores, ainda que nesse momento tenha 13,75 na Selic. Nesse sentido, o Banco Central, eu não tenho dúvidas, ele vai fazer um apontamento, dizer, olha, a inflação pode começar a convergir e aí a gente tem um espaço para uma redução de taxa de juros. Mas, para concluir o pensamento, o que acontece aqui, e foi nas minhas falas anteriores, é que a gente tem um mecanismo de arcabouço onde ele não prevê limite para gastos. Ele prevê um piso para gastos, o que é uma visão um pouco diferente daquilo que a gente viu do teto de gastos. Então, o que acontece? Por uma política fiscal muito flexível nos anos correntes, onde não há limite para gastos, o Banco Central precisa fazer um contraponto, mantendo um nível de taxa de juros razoavelmente elevado para controlar essa expansão fiscal. Então, não estou dizendo que ele vai ficar em 3,75. Há espaço para cortes futuros, eu não tenho dúvidas. Mas também muito difícil a gente pensar que pode cair para menos de 2 dígitos, ao menos que a gente tenha uma atividade econômica extremamente pujante combinada com o mercado internacional, que não é o caso do cenário agora. Então, essa é a combinação que a gente entra. E é um arcabouço, num contexto como um todo, passado, digamos, desde o primeiro mandato do Lula até o fim do mandato da Dilma, que é uma política fiscal expansionista, né, um governo gastão, e uma política monetária contracionista para contrabalancear nesse aspecto de toda hora a inflação está incomodando. E isso virou um pouco no governo anterior, onde a gente teve a permissão de descer mais a taxa de juros e a política monetária ficou mais flexível, a taxa de Selic caiu bastante, enquanto a política fiscal ficou um pouco mais restritiva e os gastos do governo caíram de tal forma, mesmo com a pandemia, que ano passado nós tivemos aí um superávit da ordem de 0,8 do PIB. Perfeito. Rafael Figueiredo, economista, sócio analista da Eleven Financial, conversou com a gente. Nós vamos ter que voltar nesse assunto, certamente.